0 de Botafogo e São Paulo. Renato, muito boa noite. Qual o teu destaque inicial para esse empate sem gols? Mas um bom jogo de futebol, né, Renato? Boa noite, Marinho. Boa noite, Alícia. Eu diria que o Botafogo é o grande derrotado da noite, ainda que tenha sido empate em 0-0. Ele fez um primeiro tempo para decidir o confronto. Ele poderia ter tranquilamente feito 3-0 no primeiro tempo. Ele acertou 2 bolas na trave e vários outros lances claríssimos de chances criadas para marcar. E não conseguiu marcar. No segundo tempo, o time parece ter dado uma cansada. O Zubeldia mexeu, melhorou o São Paulo. E no final das contas, o Botafogo teve arriscado até perder, porque o Caleri perdeu uma oportunidade que ele normalmente não perde, né? Na cara a cara, ele e o goleiro, ele chapou para fora. Então, eu acho que o grande vencedor da noite é o São Paulo, porque foi massacrado no primeiro tempo e conseguiu terminar o jogo com esse 0-0. E o grande perdedor é o Botafogo, que, insisto, poderia ter decidido o confronto hoje à noite. Não quer dizer que ele não pode decidir lá no Morumbi, não. Eu continuo a achar o Botafogo mais time que o São Paulo e acho que ele tem condição de ganhar no Morumbi. Mas sai de casa com o chamado gosto de cabo de guarda-chuva na boca, porque era para ter metido vários gols e saiu com um 0-0 para ele, muito xoxo. Mas o jogo foi bom mesmo, você tem toda a razão, Marinho. Nesse momento eu estou pensando qual será o gosto de um cabo de guarda-chuva, né? Porque, né, bateu aquela curiosidade, bateu aquela interrogação. Nunca teve ressaca, Marinho? Nunca Não, teve ressaca? É o gosto da ressaca. Aquele que a gente só ameniza com qualquer coisa líquida e doce, né? Tipo, me dá um refrigerante, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, esse é o cabo de guarda-chuva que está sentindo o botafoguense, Alícia, concorda? Boa noite. Boa noite, Marinho, Renato, estamos aqui junto de novo, todo mundo que nos acompanha aqui na live da madrugada, sem dúvida nenhuma, um gosto de derrota para o Botafogo, não só porque não conseguiu fazer um bom resultado dentro de casa, né? O empate num mata-mata dentro de casa para o mandante é sempre um resultado ruim, mas especialmente diante das oportunidades que criou, né? E eu não pude deixar de sentir aquele gostinho ali no primeiro tempo do a bola pune. Eu ficava assim, eu não vou repetir esse clichê na live, mas eu só ficava pensando nisso, a bola pune, quem não faz leva, aquela sensação naquele momento que veio o massacre das bolas na trave, né, várias bolas ali de fora da área, lances perigosos para o Botafogo, de pensar assim, agora se não entrar agora, rapaz, capaz que não entre mais. E de fato não entrou e o Botafogo não conseguiu manter essa intensidade no segundo tempo. Acho muito mérito do São Paulo, né? O São Paulo voltou para o segundo tempo marcando melhor. A entrada do Rato também consegue trazer ao São Paulo mais oportunidades ofensivas, que no primeiro tempo o São Paulo praticamente não teve. E se a gente olhar, né, de todas as oportunidades, assim, talvez o lance mais claro tenha sido justamente esse do Caleri que o Renato mencionou, que podia ter trazido um resultado aí muito injusto olhando o primeiro tempo e nem tão injusto assim se a gente analisar o segundo tempo. Então, um resultado muito bom para o São Paulo, muito bom. Acho que qualquer time hoje que enfrente o Botafogo no Newton Santos e não perca é um bom resultado, e especialmente por ter segurado aquela blitz ali do São Paulo do Botafogo no primeiro tempo, e ter melhorado bastante no segundo tempo, a ponto até de ter tido chances de vencer o jogo. Então, acho que o Botafogo tem condições de vencer o São Paulo no Morumbi, porque é um time melhor no papel, mas hoje mostrou que muitas vezes pode criar volume de jogo e não transformar isso em resultado. Então, muito bom resultado mesmo para o São Paulo. Deixa eu dizer uma coisa para você que está nos acompanhando, faça como o Gustavo Bruno, que está participando do chat da live aqui. Ele mandou Botafogo eliminado, São Paulo com os 2 pés na semifinal. E o Adivaldo Ferreira, ele manda o seguinte, ó, camisa de time grande tem que ser respeitada. Participe do chat da live, eu estou de olho em todas as manifestações de vocês, torcedores do Botafogo, torcedores do São Paulo. Nós temos a enquete no ar, daqui a pouco eu vou falar dela também. Mas antes eu quero com vocês, pessoal, tentar entender, porque a gente está aqui da chegada do jogo, fim do jogo, vendo 2 tempos muito diferentes.
por que o Botafogo foi tão melhor no primeiro tempo e que mágica o Zubeldia fez no segundo para conseguir ter ali quase chance de vencer o jogo, hein, Renato? Olha, eu acho que o Zubeldia acertou a marcação do segundo tempo, né? No intervalo, ele deve ter percebido que o time estava completamente dominado, que o Botafogo entrava pelas pontas como queria, tanto pela direita, com a combinação do Luiz Henrique e do Vitinho, como pela esquerda, né? Com o Almada, com o Savarino, enfim, Alex Telles. Eu acho que ele bloqueou mais as pontas do Botafogo e ele ajustou a marcação. Mas eu acho que ele ajustou mais ainda quando ele fez as substituições. Eu achei, por exemplo, que alguns jogadores do São Paulo hoje foram muito mal. O caso do Lucas, achei o Lucas completamente apagado, completamente uma figura que nem parecia ser o Lucas. Teve uma arrancada no finalzinho, pouco antes de ser substituído, mas o que é muito pouco para um jogador como ele, né? Então, acho que no segundo tempo ele conseguiu ajeitar o time, bloquear o caminho das pontas para o Botafogo e pelo menos começou a entrar no jogo, porque a sensação que dava no primeiro tempo é que o São Paulo não tinha entrado no jogo, só jogava um time, só jogava o Botafogo. No segundo, não. No segundo, principalmente depois da saída do Lucas, da entrada do Rato, outras modificações que ele foi fazendo, ele foi dando vida, dando frescor ao time do São Paulo. O time do São Paulo começou a jogar. O Botafogo continuou pressionando, mas já não conseguia mais aquelas chances tão claras. O Botafogo, no primeiro tempo, parece que finalizou mais de 10 vezes. No segundo tempo, deve ter finalizado menos de 5. Então, foi uma questão de marcação mesmo, uma questão de ajuste da marcação, que melhorou para o São Paulo. E o Botafogo, eu acho que, além de tudo, sentiu um pouco do cansaço, do ritmo alucinante que ele propôs no primeiro tempo, e que poderia ter dado a ele a vantagem, e insisto, até a classificação. Se mete um 3-0 no primeiro tempo, não tinha mais volta. Mas não conseguiu, você junta desgaste físico, frustração pelo fato de você ver que você está melhor, que você está dominando, você está criando e a bola não entra, e os ajustes do São Paulo, eu acho que aí equilibraram o segundo tempo e acabou sendo um jogo ainda com um pouco mais para o Botafogo em termos de criação de chances de gol, mas com o São Paulo começando a ter umas chances já bastante interessantes, como essa do Caleri, que foi impressionante como é que o Caleri entrou na cara do John e concluiu por cima. Ô Alicia, em cima disso que disse o Renato, eu quero colocar o que escreveu no chat da live aqui, o Constar27. Ele manda o seguinte, ó: a magia foi tirar o Rafinha. Foi só tirar o Rafinha que o Zubeldia conseguiu recolocar a marcação do São Paulo no lugar e recolocar o São Paulo no jogo? Fez muita diferença, fez sim, porque de fato o São Paulo no primeiro tempo ali, o Botafogo pelo lado direito deitou no São Paulo no primeiro tempo, deitou, criou inúmeras oportunidades, né, muitas chances do Vitinho e o Zubeldia conseguiu no segundo tempo fazer essas correções. Mas eu vejo assim, uma combinação dos dois fatores, né, o Zubeldia que tinha sido muito criticado nos dois jogos contra o Galo, por no primeiro jogo ter morrido com 4 substituições, né, diante de um São Paulo bastante apático, mesmo no Morumbi. E no segundo jogo, na MRV Arena, em que parecia que o resultado era do São Paulo, ele fazer 3 substituições só ali, depois dos 40 minutos, ele hoje muda, né, no começo do primeiro tempo, com a entrada do Rato, e ali por volta dos 20 minutos faz as outras substituições, e de fato consegue bloquear a descida do Botafogo. E eu acho que isso combinado com a saída do Alex Telles, né, com as substituições do Botafogo, que acho que pioraram significativamente o Glorioso, voltou a equilibrar a partida, né, ou passou a equilibrar a partida. Então, acho que o Botafogo sente um pouco o desgaste, não só da intensidade, mas um pouco a frustração mesmo de ter um primeiro tempo tão avassalador e não conseguir transformar isso em gol. E aí volta para o segundo tempo e o São Paulo começa a criar oportunidades e essas mudanças no São Paulo que permitem ao time criar um pouco mais e corrigem essa marcação. E aí eu acho que acende um sinalzinho de alerta pro Botafogo, porque mesmo contra o Corinthians, né, o Botafogo venceu, mas teve ali 20 minutos na partida em que o Corinthians foi melhor que o Botafogo, né? E o Corinthians é um time tecnicamente muito pior que o Botafogo, muito. Né? Não é um adversário do nível do São Paulo hoje em dia, está melhorando, tem alguns momentos assim, mas o São Paulo é um time muito mais forte e o Botafogo teve dificuldades mesmo diante desse Corinthians. Então, criar esse volume todo de jogo e errar tanto nessa última bola
é muito perigoso no mata-mata, né? Nos pontos corridos você acaba compensando isso um pouco, mas no mata-mata é muito perigoso e, de fato, a saída do Rafinha, né, para responder a pergunta, acho que foi um dos fatores que ajudou bastante o São Paulo a melhorar, e aí fica, né, essa nota positiva para o Zubeldia, que aparentemente aprendeu um pouco com os erros do confronto contra o Galo e entendeu como melhorar a equipe e como melhorar a equipe diante de um adversário que hoje pratica o melhor futebol do Brasil, se não do continente. O Zubeldia descobriu que dá para substituir, né, Renato? O Zubeldia descobriu que dá para trocar jogador. Pois é, mas não é trocar jogador só, porque quando a gente fala que a saída do Rafinha causou a melhora, a gente dá a impressão que o Rafinha estava afundando o time. Não acho que o Rafinha estivesse afundando o time. É porque ele volta a jogar, ele tira o esquema de 3 zagueiros. Ele entrou com um esquema de 3 zagueiros que estava sendo engolido pelo Botafogo. Quando ele tira o Rafinha e puxa como é o nome dele? Que ele puxa mais para a lateral direita. Agora me fugiu o nome dele. Vou ver aqui, digo em um segundo para vocês. Ele puxa o Alan Franco para a direita, o time começa a se acertar, porque ele passa a jogar numa linha normal de 4 com o Wellington Rato fazendo a ligação. Depois ele saca até o Alan Franco de novo. Mas eu acho que sim, que ele ajeitou o time no segundo tempo. E a entrada do Rafinha, a saída do Rafinha, muda taticamente o time do São Paulo. E ele encaixa melhor a marcação no Botafogo. Mas acho que tem muito a ver também com o desgaste do Botafogo. O Botafogo, no primeiro tempo, era um vendaval, uma coisa impressionante. Não parava de avançar, de atacar, sabe? O São Paulo praticamente não viu a bola no primeiro tempo. E no segundo tempo, não. No segundo tempo, o jogo começou a ficar um jogo de 2 times, mas acho que não só pelas mexidas do Zubeldia, mas também pelo cansaço do Botafogo. E aí, acho que, ao contrário, o Arthur Jorge demorou a mexer. O Arthur Jorge demorou, por exemplo, a botar o Matheus Martins, que é um jogador excelente, é um jogador que sempre que entra faz uma fumaça impressionante. Quase fez um gol, diga-se de passagem, no finalzinho do jogo, né? Ele entra meio que sem ângulo ali, mas bate, o Rafael faz a defesa. Acho que demorou, o Arthur Jorge demorou a mexer. E, ao contrário, o Zubeldia mexeu certo e mexeu mais cedo. Eu queria mandar um abraço para o Fernando Lira Reis, que mandou um superchat aqui. Ele, imagina, torce para o Flamengo, porque, entre outras coisas, ele disse que passando pelo Peñarol, então, torcedor do Flamengo, o Flamengo pega o Peñarol amanhã, mesma fase, pegar o São Paulo será mais fácil, ele disse. Bahia e Botafogo, falou que aí o Botafogo não... O pessoal do chat aqui da live, ele está dizendo que a maioria que eu tenho visto, que não estão muito assim, acreditando que o Botafogo pode vencer o São Paulo em São Paulo. O Opinião Futebol Clube também mandou o superchat, obrigado, Opinião. Parece que o Bastos tomou um energético de feijoada hoje. O Barbosa só com uma camisa de força. Mandou aqui o Opinião Futebol Clube. Participem todos vocês no chat da live, mandem seus superchats. Mandem seus likes também, eu estou de olho em todo mundo que está comentando por aqui. Dito isso, pessoal, eu queria perguntar... Diga, Renato. Só uma coisinha. Sem dúvida nenhuma, para o Flamengo, é melhor que classifique o São Paulo. O Flamengo e São Paulo, eu acho que é um jogo mais equilibrado hoje em dia do que Botafogo e São Paulo, do que Botafogo e Flamengo. Botafogo e Flamengo jogaram 2 vezes esse ano, pelo Brasileiro, 2 vitórias do Botafogo, sendo que a segunda por uma goleada que poderia ter sido muito maior. Então eu não tenho dúvida que os rubro-negros serão, na próxima quarta-feira, tricolores desde garotinho. Tricolores paulistas. Ainda bem, né, Renato? Vamos deixar claro, né? Isso aí. Não vamos brincar com coisa séria. Não vamos brincar com coisa séria. Vamos deixar isso bem claro. Eu queria perguntar exatamente nessa linha agora para a Alicia, se quem é que está mais perto dessa vaga? Porque a gente vê o Botafogo jogando bem. Ninguém tem dúvida que o Botafogo tem jogado. O Renato disse agora mesmo que é o melhor futebol que o Brasil está vendo hoje do Botafogo, né? Pô, esses 45 minutos iniciais foi um absurdo que jogou o Botafogo. Por outro lado, o São Paulo joga em casa e já deu sinais que consegue jogar de igual para igual com esse Botafogo. Então, quem é que está mais perto dessa vaga, Alicia? Olha, Maria, eu vou ficar sentadinha aqui no muro, sem me comprometer, porque eu acho que a diferença
técnica do Botafogo, ainda sobre o São Paulo, não permite dizer que um empate deixou o confronto resolvido. Se o Botafogo conseguir jogar, né, nesse ritmo que joga, muitas vezes consegue atuar nos 2 tempos nesse ritmo, e tiver um pouquinho mais de elegância ali na finalização, o Botafogo tem total condição de vencer o São Paulo, mesmo no Morumbi. É mais difícil, a pressão da torcida, é uma torcida que faz muita festa, é uma torcida com histórico de Libertadores, é um time com histórico de Libertadores, mas se a gente pensar que um empate leva a decisão para os pênaltis, eu acho que não dá para dizer que tem ninguém com um pezinho na semifinal, não. Acho muito cedo para fazer essa avaliação, porque o que a gente viu ainda foi um Botafogo superior ao São Paulo numa parte grande do jogo, né? O jogo ou esteve equilibrado com uma ou outra chance do São Paulo, ou foi um domínio completo do Botafogo, que o Botafogo não conseguiu reverter em gols. Então eu ainda vejo o Botafogo forte, mas acende um sinal de preocupação grande, porque, como eu disse, no final de semana também viveu um pouco disso com o Corinthians, agora com o São Paulo dentro da sua casa, não conseguiu, né, se fazer valer do fator, né, do mando de campo. Então eu acho que ainda é um confronto aberto, não vejo um confronto definido, não. Mas muito por essa questão de que dá para segurar um empate e aí a decisão vai para os pênaltis. Não acho que tem um favorito nos pênaltis, mas o São Paulo vai jogar a vida, né? Porque, assim, de repente uma possibilidade de estar na semifinal da Libertadores enfrentando o time que hoje, para muitos de nós, é o melhor time do Brasil, é uma possibilidade que de repente se abriu, né? Muita gente achou que o Botafogo podia atropelar hoje e não conseguiu, né? Parecia que era o que ia acontecer no primeiro tempo e não conseguiu. Mas eu não descarto o Botafogo de forma alguma, né? Se o Caleri mete aquele gol e o São Paulo vence, vai para o Morumbi podendo segurar um empate, é outra história. Mas o empate não resolve a vida do São Paulo, né? E o Botafogo é um time muito forte, né? O Alex Telles pode estar um pouquinho melhor, conseguir segurar, porque eu acho que a saída dele realmente, né, deu uma queda forte para o Botafogo. Então, acho que, assim, é um confronto ainda bem aberto, mas um resultado muito bom para o São Paulo. Muito bom. Agora, Marinho, repara bem.